uma vírgula aqui no meio. Então, aqui, olha só, para vocês entenderem melhor, nós vamos colocar assim. Ó. Essa aqui é como se fosse a nossa matriz. Essa abertura da nossa matriz e esse aqui o fechamento, ou seja, a abertura aqui, o fechamento da nossa matriz aqui embaixo. Certo? Então, essa aqui é a nossa matriz. Dentro, o que, que eu tenho? Eu tenho um conjunto de strings aqui e um conjunto de strings aqui, que seriam as nossas, cada uma das nossas linhas. Então, essa é a primeira linha da minha matriz, essa aqui é a segunda linha da minha matriz. Certo? Então, visualmente falando, ficaria mais ou menos assim. Uma matriz dessa forma. Deixa eu só organizar melhor aqui para vocês enxergarem. Olha só. Então, essa aqui é a primeira coluna da nossa matriz, com fulano, rua X, 23, 21. Segunda coluna, Beltrano, rua Y, 41, 72. Terceira coluna, Cicrano, rua Z, número 12, 78. Então, é exatamente isso. Ou seja, aqui eu já estou declarando uma matriz, já iniciando com valores. Significa que eu acabei de criar uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Se eu tivesse inicializado dessa forma aqui em cima, aqui seria um 2 e aqui seria um 3. Ok, então deixando a teoria aqui, né, um pouco parada aqui, vamos voltar a trabalhar com essa matriz que é o nosso intuito para vocês, para o nosso exemplo fluir melhor. Então, a matriz exemplo é a matriz que nós vamos estar trabalhando. Eu vou comentar esse outro código. Beleza, então terminei meu comentário aqui. Então, vamos desconsiderar o que está entre o comentário, né? Entre a inicialização e o término do nosso comentário. Ok, vamos colocar valores naquela matriz exemplo. Evidentemente que para colocar valores em uma matriz eu poderia fazer referência através dos seus índices, né? Poderia ser assim, matriz exemplo no índice 4, 6 recebe 32, sei lá. Então, o que eu estaria fazendo? Eu estaria colocando na linha 4, coluna 6, o valor 32 lá na minha matriz. Só que não é isso que nós queremos. Claro que nós queremos preencher a matriz de uma única vez. Uma matriz, matematicamente falando aqui, ela, para colocar valores em todas as suas posições, eu preciso multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, no nosso caso aqui, seria uma matriz com 20 colunas, 20 linhas e 10 colunas, multiplicando 20 por 10 aí, eu teria 200 valores para serem inseridos. Isso manualmente seria praticamente impossível, né? Para fazer isso, nós temos que colocar isso dentro de um laço, né? Evidentemente, na verdade, dentro de 2 laços, por se tratar de uma matriz. Então, for, vamos primeiro referenciar a nossa linha. Então, int i igual a 0, i menor, aqui o i vai ser correspondente à linha, então i menor que l, i mais. Ok. Abrindo aqui o nosso for. Agora vamos abrir o nosso segundo for, que é o que vai tratar das colunas. Ok? Então ele vai percorrer nossa matriz linha a linha, coluna por coluna. Então, entre j igual a 0, j menor que a quantidade de colunas, então menor que c, j mais. Vou abrir aqui o nosso for mais interno e vou deixar esse código aqui. Vou fechar esse for mais interno e agora eu vou fechar o for mais externo. Beleza, então esse aqui é o fechamento do for da linha e esse aqui é o fechamento do for da coluna, certo? Então vamos lá, barra, deixa eu só colocar aqui, linha, coluna, certo? Ok, então o que eu preciso fazer agora? Que ao invés de fazer uma referência direta aos índices, eu vou usar as variáveis i e j para dizer qual índice que eu vou colocar o valor. Então, o índice aqui, onde o primeiro colchete correspondente à linha, eu vou colocar a minha variável i. E
no índice referente às colunas, no meu J. E aí, ao invés de ser um valor fixo, eu poderia fazer uma geração randômica desses valores, ou poderia receber do usuário esses valores. Né? Para fazer a geração randômica, nós podemos colocar aquele mesmo código que eu coloquei na outra prova para vocês, int, agora math.random, método random, vezes a quantidade assim, de 0 a que valor eu quero. Então, de 0 a 30, 30 ali. Beleza, isso é suficiente para colocar valores na matriz, valores randômicos na minha matriz. Certo? Então, o índice aqui, primeira vez que entrar no for, então o i vai valer 0, já entra logo em seguida com j valendo 0. Então, aqui o primeiro índice vai ser 0, 0. Na primeira posição do vetor recebe um número. Aí ele vai ficar parado dentro desse for mais interno enquanto ele for menor do que a quantidade de colunas. Então, a quantidade de colunas que eu tenho é 10. Então, ele vai ficar parado aqui. 10 vezes ele vai executar antes de mudar de linha. Então, na linha 0, 0, recebe um valor. Depois, na 0, o j passa a valer 1. 0, 1, recebe outro valor. O j vai passar a valer 2. Então, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9. Quando chegar em 10, seria a linha 0, 10, mas aí quando chegar em 10, o j não é menor do que c, porque c é 10. Então, 10 não é menor que 10. Ele volta para o for mais externo, onde i passa a valer 1. I passando a valer 1, ele entra de novo no j que volta a 0. Então, 1, 0 na outra vez. 1, 0, recebe o valor. O i continua valendo 1 e o j passa a valer 1 depois. Então, 1, 1, aí 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Quando chega a 10, ele volta novamente para o externo, onde o i passa a valer 2. Aí vem 2, 0, 2, 1, 2, 2 e assim vai, né? Depois o i passa a valer 3, entra aqui 2, 0, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e assim vai. Então, até preencher toda a minha matriz linha a linha, coluna por coluna. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Colocasse valores randômicos aqui. 12, tal, 31, 42. Aí depois vinha aqui na outra linha e continuava, né? Aí vinha para outra linha e ia continuar. Aí vem para outra linha e continua, entendeu? A mesma coisa eu estou fazendo isso aqui, ó, na memória do meu computador, certo? Feito isso, então, esse código, pessoal, é suficiente para colocar valores dentro de uma matriz, linha a linha, ou seja, coluna por coluna. Então, na primeira linha, todas as colunas daquela linha. Segunda linha, todas as colunas daquela linha. E assim por diante. Então, esse aqui gerei números aleatórios, mas poderia ser o integer.parseInt, jOptionPane, show input dialog, e colocar para o usuário digitar esses valores. Então, o usuário ia digitar esses 200 valores aí, um por um. Ele não iria parar a execução do programa enquanto não digitasse esses 200 valores, certo? Então, se você quiser fazer um teste do usuário digitando, você pode alterar a quantidade de linhas e de colunas só modificando esses valores aqui de cima. Ok. Então, isso aí é para colocar valores na matriz. E para percorrer, para mostrar esses valores. Para mostrar esses valores, nós temos duas formas. A primeira forma seria utilizar esses mesmos for, né, que tem aqui em cima, e vou colocar aqui embaixo. Então, olha só, o início é exatamente igual. Faltam os fechamentos dos for. Vou colocar aqui, para mim não esquecer, né? Beleza. Então, o que eu vou colocar aqui agora? Ao invés de colocar valores na minha matriz, eu vou mostrar esses valores para o usuário. Pessoal, eu posso utilizar o systemoutprint. Vou colocar aqui, depois a gente monta uma mensagem dentro de um string, conforme nós estamos fazendo nas nossas aulas. Eu vou colocar aqui o nosso systemoutprint, systemoutprintln, e vou mostrar o valor que está na minha matriz exemplo. E qual índice? Qual índice que está esse valor? Está no índice I e J.
do mesmo jeito de sempre. Eu só vou concatenar aqui agora com barrinha T, que é só para dar uma tabulação, né? Apertar a teclinha Tab no nosso teclado aí, aquela tecla que tem uma setinha para esquerda e uma para direita, uma em cima da outra, assim. Vocês podem procurar que está perto do caps ou do fixa do lado esquerdo aí, perto do lado da letra Q. Ok, então isso aqui eu vou inserir valores. Eu vou colocar, em vez de print ln, vou colocar print aqui apenas, tá? E aqui eu vou colocar um print ln só para imprimir um caractere em branco lá e pular de linha, saltar a linha. Beleza, então se eu executar isso aqui, vai mostrar a minha matriz gerada aleatoriamente. Eu vou executar Shift F6 aqui, só para vocês verem. Agora ele vai construir e vai mostrar. Beleza, olha só, mostrou que minha matriz está aí. Ok, vocês viram aí que está funcionando, né? Isso para mostrar apenas os valores. Para que eu mostre isso dentro de uma string, ao invés de mostrar do jeito que nós estamos fazendo aqui, nós podemos colocar dentro de uma string. Então, colocar dentro de uma variável string mensagem. Mesmo jeito de sempre que nós fizemos lá, né? Iniciar ela vazia. E aqui o que nós vamos fazer? Ao invés de system.out.print, nós vamos colocar aqui mensagem mais igual é isso aqui. Não precisa nem tirar os parênteses se eu não quiser. Aqui é a mesmíssima coisa. Coloco aqui, ó, mensagem mais igual ao espaço. Ou seja, a uma quebra de linha, né? Só que aqui na quebra de linha nós vamos colocar um barrinha N, somente isso. Então, beleza, eu tenho aqui uma mensagem já formada. Para mostrar formatada, eu preciso de uma jtext área, jt ou sei lá, o texto, certo? Igual a new jtext área. Ok. Ele está reclamando porque eu não tenho import. No NetBeans é só clicar aqui na lâmpada e mandar adicionar a importação para JavaX Swing JText área. Cliquei, ele já adicionou a importação para mim. O texto, ponto. Olha só, set text. Vou setar o texto com a mensagem, ou seja, eu estou colocando o texto dentro desse, eu estou colocando essa mensagem dentro da variável texto, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar através do joption pane.show message dialog e vou dizer aqui que é null e vou mostrar o texto. Pronto. Vamos executar para a gente ver. Então, isso aqui é suficiente para colocar. Eu criei minha mensagem dentro de uma string, certo? Dessa forma, declarei uma string vazia, coloquei os valores dentro dessa string, um por um, da mesma forma que eu estivesse mostrando na tela para o usuário. Dei uma quebra de linha. Em cada linha, eu estou dando uma quebra de linha, para ficar uma linha debaixo da outra. Aqui, nós vamos montar um text area, que é uma área de texto formatada, né? Melhor formatada. E aí, vou setar o texto dentro disso, ou seja, vou colocar essa mensagem que eu criei dentro da string, dentro dessa área que eu estou criando aqui. Poderia ser que, vamos alterar esse nome, pessoal. Vamos colocar assim, em vez de texto, vamos colocar caixa, para vocês entenderem melhor. Olha só, então como se eu estivesse colocando o meu texto dentro de uma caixa, a minha mensagem dentro de uma caixa. Caixa, é uma caixinha de texto, na verdade, né? Então, é isso aí. Vamos ver se funciona. Vou salvar aqui, ou poderia só executar Shift F6 e mostrou ali para mim a minha mensagem, certo? Aí a minha matriz com todos os valores gerados aleatoriamente. Pessoal, então até a próxima videoaula. Acho que hoje está suficiente